Olá, mais uma vez aqui nós nos encontramos para este nosso projeto de evangelização, de formação, no qual podemos, através de pequenos vídeos, fazer com que a compreensão do nosso povo em diversas questões da vida da igreja ou até mesmo da vida da nossa sociedade sejam esclarecidos, né? No nosso último encontro, falava e partilhava um pouco a respeito da necessidade de compreendermos a liturgia mais do que simplesmente na sua dimensão ritual. Mas convidava a cada um perceber que dentro da liturgia existe algo que a igreja quer comunicar com cada um de nós. Seja através dos ritos, seja através das celebrações que nós temos, alguma coisa daquilo que Deus revelou ao coração do ser humano, a igreja tenta traduzir através da sua celebração, daquilo que nós chamamos então de culto divino. Então, na nossa dinâmica, vamos agora, neste momento, nos aprofundar um pouco mais naquilo que vem a ser a liturgia. Para que a gente possa entender o que é a liturgia, é necessário partirmos da própria reflexão da igreja em relação ao seu culto, que ela pôde, de certa forma, formular lá na década de 60, quando os bispos, reunidos em concílio, lá no Vaticano, chegaram a escrever aquilo que chamamos de Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio. E ali, em algumas pequenas palavras, em alguns pequenos parágrafos, a igreja diz o que é a liturgia para cada um de nós. E duas são as coisas que eu gostaria de chamar a atenção a respeito de todo esse complexo litúrgico que cada um de nós vivemos ao celebrarmos a missa, ao participarmos de um batizado, de uma confirmação, ao celebrarmos uma ordenação ou um matrimônio, ou até mesmo passarmos pelos sacramentos de cura, da confissão ou da unção dos enfermos, ou ainda por qualquer outro sacramental ou rito de exéquias. A liturgia ela faz, então, parte de todo o complexo da revelação divina. Não é simplesmente um culto, um rito, mas ela está inserida dentro de toda a revelação. Desta forma, assim como a revelação transforma a nossa vida, pois quando sabemos da imensidão do amor de Deus por cada um de nós, queremos nos comportar de uma forma diferente, a liturgia ela também quer transformar aquilo que nós somos, quem nós somos. Desta forma, quando nós entramos dentro da liturgia, entendemos e celebramos a nossa fé pelos ritos, nós estamos dentro deste mundo da revelação. E pouco a pouco a liturgia vai transformando o que nós somos, nos ajudando a colocar de lado aquilo que não condiz com o Evangelho, aquilo que não é do Evangelho, para que a gente possa então assumir aquilo que vem de Deus. Desta forma, pouco a pouco, Deus foi revelando aquilo que nós chamamos então de culto divino aos seres humanos. Se olharmos já lá no Antigo Testamento, quando Deus pede para que o povo saia do Egito e vá para o deserto para realizar um culto, ali Deus então quer já comunicar aquilo que vai ser o seu culto. Depois, pouco a pouco, com os profetas, depois com Jesus, vamos percebendo como que o culto cristão deve ser. Qual que é o culto que agrada a Deus. Desta forma, de uma forma bem progressiva, a liturgia vai se tornando então a ação de Deus na nossa vida, por meio da qual temos acesso à revelação e podemos perceber o que Deus deseja fazer com cada um de nós. Vamos dizer também que a liturgia, por ser parte integrante então de toda esta revelação divina, ela também é presença real de Cristo no nosso meio, com o intuito de promover a nossa santificação, de transformar cada um de nós em pessoas mais santas, em pessoas mais próximas de Deus, em pessoas que estejam dispostas a viver a caridade e se entregar para cada um dos seus irmãos. Um pensador que eu gosto muito de ler e de pensar, Cipriano Vagagini, ele vai dizer que a liturgia não é, de certa forma, não é senão de certa forma e de certo modo, no qual o sentido que a revelação trabalha em nós. Toda vez que nós vamos à missa, toda vez que nós rezamos uma oração litúrgica, Deus vai trabalhando o nosso coração, vai agindo em nós. Por isso que a liturgia ela faz parte, ela é revelação divina. Porque por meio dela nós temos acesso a Deus e percebemos o que Deus pode fazer conosco,
vamos percebendo que Deus vai trabalhando no nosso coração, em pequenas coisas, em pequenos gestos, em pequenas celebrações. Dito isso, nós vamos entendendo então que a liturgia, dentro desse complexo, ela tem uma única finalidade também, nos mostrar quem é Jesus Cristo. E aqui então está aquilo que eu gostaria de dizer que é um segundo ponto para entendermos a liturgia. Essa liturgia faz parte de toda a revelação de Deus, Deus que vai se revelando e mostrando a forma que nós devemos cultuá-lo. A liturgia também ela apresenta a pessoa de Jesus. E toda a liturgia ela deve estar centrada na pessoa de Jesus Cristo. Se na nossa liturgia for retirada a pessoa do Senhor, a liturgia não é liturgia. Desta forma, tudo aquilo que nós fazemos enquanto culto divino não é senão esta presença de Jesus que passa no nosso meio. No parágrafo 7 da Sacrosanto Concílio, a Igreja vai afirmar que Deus vai passando no nosso meio de diversas formas, mas que dentro do culto litúrgico nós temos ali o exercício sacerdotal de Jesus Cristo. Desta forma, Jesus sacerdote, que se oferece ao Pai, que se entrega ao Pai pela nossa salvação, vai atualizando a sua mensagem, a sua salvação no nosso cotidiano, toda vez que nós participamos de uma ação litúrgica, de uma ação sagrada. Desta forma, vai dizer esse parágrafo 7, que toda vez que alguém batiza, não é o ministro que está batizando, não é o padre, não é o diácono, não é o bispo, mas é Cristo que batiza através daquela pessoa. Quando alguém lê a Sagrada Escritura dentro da liturgia, dentro de um momento litúrgico da igreja, a pessoa não está falando uma palavra vazia, mas é o próprio Cristo que se utiliza da voz daquela pessoa para poder então tornar acessível a salvação aquele irmão que está ali para escutar então a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é muito profundo, porque o sacerdócio de Jesus não é um sacerdócio que passa pela genealogia. Os parentes de Jesus, José, nunca foi sacerdote, ele era descendente de Davi. Mas pela liturgia nós percebemos um outro sacerdócio, um sacerdócio vivencial, um sacerdócio que não basta sacrificar animais, mas o próprio Cristo se imola para dar vida a cada um de nós. E é nesse sentido, nesse sacerdócio, que a liturgia toca. Hoje, toda vez que nós participamos de algum culto cristão, toda vez que participamos da celebração litúrgica, percebemos Deus que vem ao nosso encontro através do sacerdócio de Jesus. Um sacerdócio que se repete através dos sinais. E tudo aquilo que nós temos dentro da igreja, desde uma simples procissão até a roupa do padre, o jeito que a igreja é construída, tudo isso é sinal. Tudo isso nos comunica esse sacerdócio de Jesus Cristo, para que ele continue a passar pelos séculos e séculos e chegar a cada um de nós e assim perceber a ação de Deus, aquilo que Deus oferta para cada um de nós. Por isso que nós possamos, a partir de agora, entender que a liturgia ela não é uma invenção do homem, não foi nós que escolhemos celebrar desta forma, fazer as coisas desse jeito, mas foi Deus que, pela inspiração do Espírito Santo, a igreja, pôde permitir com que a gente fizesse a revelação continuar de modo ativo no meio de nós. Uma revelação que vem ao nosso encontro, que transforma a nossa vida, mas ao mesmo tempo uma revelação que nos garante a centralidade na pessoa de Jesus, na sua palavra, no seu ministério, através do sacerdócio dele, que se repete pela igreja, na liturgia, através de todos os sinais litúrgicos que nós temos, para que possamos, assim como ele, ser divinizados e experimentar a graça da salvação que chega a cada um dos nossos corações. Deus abençoe a todos.